Olá, meus amados, bom dia. Que a paz do nosso Deus vivo, poderoso, esteja com todos vocês. Estamos mais uma vez aqui na fanpage Quem Tem Sede Venha. E vou pedir para vocês, quem estiver assistindo aí, se puder só me dar um alôzinho para ver se está tudo bem com o som e com a imagem. Que agora eu fiquei esperto, né? Que eu já tive problemas aí há 2 semanas atrás com a transmissão. Então agora eu tô esperto, tá? Já vi que já clicaram ali, já me deram uma luzinha ali, legal. Obrigado, viu? Nós temos aqui uma mensagem de Deus pro seu coração. Mandar um abraço pessoal aí que já tá com a gente aí, né? A Rê, a Helena, o Vanderlei, a Gi que deu ok aí pra mim, tudo ok, legal, obrigado, viu, Gi? Meus amados, hoje eu quero... Nós estamos naquela série Heróis da Fé, mas o próximo herói da fé que nós vamos falar é Abraão, mas eu quero dar um intervalo hoje. Nós vamos começar na semana que vem, porque hoje eu, em oração aqui, eu senti no coração de falar algo que Deus tem falado muito forte comigo, e eu decidi então trazer uma mensagem para vocês sobre a questão da avareza, sobre a questão do acúmulo de coisas, sobre a questão daquilo que realmente importa para as nossas vidas. Muitas vezes a gente está no dia a dia e a gente não dá a devida importância para aquilo que realmente importa. A gente acaba valorizando coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Então nós precisamos entender isso. E aí então a gente poder continuar. Ouviu o Marcos aqui? Ô Marcos, saudade de você. Quanto tempo, hein, rapaz? Deus te abençoe, viu? O Marco, ele participava com a gente quando eu comecei a fazer essas lives, essas mensagens bíblicas, né? O Marco estava sempre lá com a gente, já há bastante tempo, né, Marco? Acho que foi em 2014 que eu comecei, ou 2015. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Que Deus possa realmente estar com todos vocês nessa semana de terça-feira. Eu quero ler um texto com vocês que está no Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 12, versículo 13. Uma parábola que Jesus contou, mas numa situação muito especial, olha só. Disse-lhe um na multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: Homem, quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe então uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Olha só, essa parábola que Jesus contou foi na sequência de um episódio que ele foi interrompido no meio de um pronunciamento, no meio de uma preleção para uma multidão de pessoas. A palavra diz que ele estava cercado por uma multidão a ponto das pessoas tropeçarem. Se você começar a ler o primeiro versículo do capítulo 12, olha só: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos. Então, na verdade, o que estava acontecendo aqui é o seguinte: Jesus, ele já vinha sendo muito conhecido, as pessoas se juntavam ao redor dele para ouvir a palavra dele ou para ver as maravilhas que ele estava operando. A fama dele se espalhou por toda a Galiléia e depois pela Judéia. Nesse ponto aqui da história, Jesus está na região da Judéia. Vamos imaginar aí dois estados, Minas Gerais e São Paulo. É mais ou menos assim, só que Israel é bem menor que o Brasil, né? Bem menor que de tudo isso que nós estamos falando, mas
eram duas regiões como se fossem dois estados diferentes, né? Então, a Galileia e a Judéia. Jesus, que tinha sido criado ali na Galileia, ele tinha saído da Galileia e tinha ido para a Judéia. Esse percurso ele fazia de ida e volta várias vezes. Mas nesse momento, então, ele estava na região da Judéia, e aqui ele não estava em Jerusalém, propriamente dito, porque ele tinha acabado de sair de Jerusalém. Jesus ele tinha operado alguns milagres e falado algumas coisas que mexeu com o brio dos fariseus. E aí muitos homens ali da lei judaica, muitas autoridades ali começaram a procurar um meio para matar Jesus. Eles tentaram matar Jesus. Então, Jesus tinha saído de Jerusalém e tinha atravessado o Jordão e ido para Betânia, naquela região ali, mais ou menos onde João Batista tinha começado a batizar, onde ele mesmo tinha sido batizado. E Jesus estava ali e estava, então, fazendo alguns discursos. Jesus tinha passado por algumas situações. Eles tinham acabado de trazer, por exemplo, aquela mulher adúltera e acusando, olha, ela foi pega em adultério, em flagrante, aí, o que você fala? E Jesus fala aquela famosa frase, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. E aí depois ele começou a fazer um discurso sobre a missão dele. E aí ele fala que ele é a luz do mundo. Então ele começa a falar sobre a que ele veio aqui na Terra, né? O porquê que ele veio aqui na Terra. E logo na sequência, Jesus cura um cego de nascença. Aquilo ali para os judeus foi um escândalo tremendo. E eles queriam saber como é que tinha acontecido aquilo. Tentaram chamar a família do rapaz. E a família falou, olha, ele já é maior, vocês têm que perguntar para ele, nós não sabemos. E o rapaz falou, olha, eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu enxergo. E Jesus então tinha feito ali essas curas, essas maravilhas, e o pessoal estava todo escandalizado com ele, né? No discurso dele ele fala também da questão do bom pastor, né? Que ele é o bom pastor, que ele é a porta e que nós somos as ovelhas, enfim. E aí então Jesus ele sai de Jerusalém, porque o pessoal então começa a planejar a morte dele, eles querem matar, querem pegar ele, querem matar. Ele então sai, atravessa o Jordão, vai para a região de Betânia. Depois disso, só para você entender a sequência da história, ele está lá e aí vai alguém chamar ele, depois ele está andando na região, vai alguém chamá-lo para dizer que Lázaro de Betânia está doente, e é quando Lázaro morre, Jesus volta para Betânia e ressuscita Lázaro. Então, é nesse contexto aí que Jesus está, né, saindo de Jerusalém, indo para Betânia, naquela região ali da Judéia, né? Então, contextualizado aí, Jesus ele chega aqui e tem uma multidão que está cercando ele, uma multidão mesmo. Vocês viram aqui que diz que as pessoas chegavam a tropeçar umas nas outras. E ele está falando para eles aqui sobre o seguinte, olha, vocês não têm que temer os homens, vocês têm que temer a Deus. Não adianta vocês temer aquele que pode matar o corpo. Vocês têm que temer aquele que tem força para depois lançar a alma no inferno. Então, Jesus está dando aqui também uma dica preciosa para falar o seguinte, olha, Deus é que pode salvar você ou não. O corpo, na verdade, o nosso corpo, ele é perecível. Mas nós temos o nosso espírito que pode ser imortal, né? Então, quando a gente morre, a nossa alma se junta ao espírito e a gente recebe um corpo glorificado. A questão é, se a gente não temer a Deus, se a gente não dedicar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, então nós vamos perecer no inferno. Então, nós vamos perder essa condição de vida eterna. E Jesus ele está falando justamente isso aqui, né? E ele fala que no capítulo 12 de Lucas, que também está lá em Mateus, Mateus também escreveu sobre isso, que ele fala, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Aqui fala diante os anjos de Deus, né? Em Lucas só fala diante do meu Pai. E depois fala, aquele que me negar diante dos homens, eu também vou negá-lo diante dos anjos do Senhor. Então, Jesus está falando sobre salvação, ele está falando sobre aquilo que realmente importa, que é a gente valorizar a vida eterna. E as coisas materiais não têm valor. E aí, de repente, no que ele está falando isso, no que ele está fazendo esse discurso, aparece um rapaz aqui no meio da multidão e interrompe a fala de Jesus. E aí pede para Jesus, pede para o meu irmão que reparta a herança comigo.
A gente não sabe aqui se ele estava reivindicando algo que fosse direito dele, ou se ele queria pegar a mais do que fosse o direito. Ele só pede para Jesus convencer o irmão a repartir a herança. Jesus então fala para ele: homem, quem me pôs de juiz ou por repartidor entre vós? Jesus aqui, ele está se colocando como a questão da lei da terra. Jesus na terra, ele não tinha autoridade de decisão. Tinha as autoridades lá que teriam que decidir, e essa pessoa não era Jesus. Né? Então, qualquer decisão que Jesus tomasse ali e falasse, olha, vai repartir, não vai, ele poderia até convencer o cara espiritualmente. Talvez tenha sido até isso que o rapaz tenha pedido para ele, né? Para ele ir para o convencimento. Mas quando ele pede para Jesus decidir, né, e pedir para o irmão para dividir a herança, Jesus fala, olha, isso aí não é comigo. Então Jesus já começa a dar aqui a dica para falar o seguinte: olha, meus amados, vocês estão muito preocupados com as questões financeiras, com as questões materiais, e têm colocado muito desse anseio diante de Deus, e não é isso que Deus tem preparado para nós. O que Deus tem preparado para nós é a vida eterna, é algo muito além disso, que é algo espiritual. Ele está falando que nós temos condição de viver eternamente, e nós ficamos brigando às vezes por questões materiais, questões que não vão nos levar a lugar nenhum. Muitas vezes a gente dedica todo o nosso esforço, toda a nossa energia para algo perecível, ou para algo que nós não vamos ter daqui a um tempo. Daqui a pouco a gente morre e tudo que a gente conquistou, a gente não vai levar, vai ficar aqui. Então Jesus está dando essa dica para falar o seguinte: olha, eu não vim aqui para cuidar de questões financeiras, eu vim aqui para cuidar de questões espirituais. E é isso que nós precisamos aprender como igreja. A gente tem visto tantas coisas aí, tantas pessoas mesquinhas, avarentas, que começam a querer juntar coisas e daqui a pouco morre. E não falo só de pessoas, mas até de igrejas. Né? Vivemos hoje num período de igrejas ricas com membros pobres, pessoas passando fome e as igrejas cada vez mais ricas, né? Em questão de templo, essas coisas. Então, nós precisamos aprender a lidar com essa situação. Não adianta a gente querer juntar fortuna enquanto pessoas que estão do nosso lado estão passando fome, e a gente não estender a mão, a gente não fazer nada e querer cada vez mais. Então Jesus começa a contar para eles uma parábola, para dar um exemplo sobre isso. E aí então ele fala, olha, disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe então uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa. Vou parar aqui, olha só. Então Jesus começa a contar essa parábola dizendo isso, que um homem já era muito rico, e ele já tinha muitas coisas, e de repente a fazenda dele, a herdade dele, produziu muito mais do que ele poderia guardar. Então ele, conversando consigo mesmo, ele razoando aí com ele mesmo, falou: o que eu vou fazer agora? Ele falou: já sei, eu vou derrubar o armazém que eu tenho, eu vou derrubar o almoxarifado, vou derrubar o meu celeiro, vou derrubar tudo aquilo que eu tenho para guardar minhas coisas, e vou fazer outros maiores ainda, e aí eu posso guardar muito mais, né? E aí ele fala: e aí depois eu vou ter um descanso, aí depois eu vou falar para minha alma: fica tranquilo que agora nós estamos sossegados. E aí Jesus fala para ele, você vê, mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então aí Jesus fala para ele: aí hoje você morre, e aí? Como é que vai ser? Tudo isso que você aumentou, que você juntou, vai ficar para quem? Né? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Olha só, aqui no final desse texto tem uma dica importante que Jesus dá para todos nós. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Nós vivemos momentos hoje difíceis, momentos complicados, onde muitas pessoas perderam emprego, perderam negócios, perderam praticamente tudo que tinham por causa da pandemia, e outros que ganharam muito mais.
E aí você precisa ter essa união de forças para que aqueles que têm muito suprem a necessidade daqueles que não têm nada. Né? Eu vou dar exemplos aqui, claro, a gente nunca... eu costumo brincar com o pessoal que me conhece assim, que tem que ser papo reto, ou seja, nós temos que falar a verdade, mas, por exemplo, supermercados não tem crise, porque eles vendem cada vez mais. Né? Setor imobiliário, o ano passado foi o ano melhor para o setor imobiliário, no termo de venda de casa e apartamento. Né? Funcionários públicos, como eu sou, por exemplo, né? que não teve salário cortado, que não teve nenhum problema nas suas rendas, e aí, do nosso lado, vivendo conosco, pessoas passando dificuldade. Então não adianta a gente querer ter a nossa despensa cheia, a gente querer acumular coisas nas nossas despensas, enquanto tem crianças pobres, viúvas, pessoas passando dificuldade, passando necessidade. Aí o que acontece? A gente está lá com tudo pronto, e aí a gente começa a ganhar um dinheiro a mais, e a gente quer mais, a gente quer juntar mais, e muitas pessoas às vezes passando dificuldade até daquilo que é básico, por exemplo, alimentação. Então, o que Jesus está falando aqui é o seguinte: não adianta a gente querer juntar coisas para nós e a gente não ser rico para com Deus, né? Porque o que nós precisamos é nos preocupar com os nossos irmãos, porque Deus, Ele ama a todos, mas essas questões materiais, repito, Deus não interfere nisso daí da forma que muita gente acha que interfere. Deus pode até abençoar uma pessoa, né? Deus pode fazer muito por muitas pessoas. A questão é que não é essa a função, a finalidade que Jesus veio na Terra. Ele veio para nos trazer arrependimento e para nos trazer a vida eterna, para nos chamar ao arrependimento e para nos trazer a vida eterna. Então é para isso que Jesus veio. E aí nós queremos colocar, porque quer dizer então que a pessoa rica é abençoada por Deus e a pessoa pobre não é abençoada por Deus? Não, Deus não está nessas coisas. É isso que eu quero que você entenda. Que às vezes pode ter um pobre muito mais abençoado do que um rico. A questão é que a preocupação do Senhor não é para essa vida que nós estamos. A preocupação dele é para a eternidade. É muito mais do que essa vida. Então essa vida que nós precisamos é juntar tesouros no céu. É juntar tesouros para com Deus. É a gente passar por essa vida, passar pelo deserto que nós passamos, sabendo que nós teremos uma vida eterna na frente. E qualquer coisa que a gente... É a mesma coisa da gente juntar coisas no deserto, né? Imagina o povo de Deus lá, os israelenses, né? Os israelitas, no caso, os israelitas, atravessando o deserto quando eles saíram da escravidão do Egito e estão indo para a terra prometida. Eles têm a terra prometida, é lá que eles vão ter que constituir residência, constituir família. E aí o que acontece? Já pensou se eles ficassem fazendo coisa no deserto e juntando coisa no deserto? Eles estavam ali passando. Já pensou, vamos fazer umas casas aqui para nós, vamos, aí faz. E aí tem que ir embora, vamos plantar alguma coisa aqui, vamos. Aí vai embora. Né? E aí o que acontece? Chega na terra prometida, toda a energia deles eles colocaram no deserto. Tudo que eles poderiam produzir, eles produziram no deserto. E aí chega lá, eles não têm como mais produzir. Então eu comparo a nossa vida. Aliás, tem um livro que eu escrevi que não, já foi publicado, só não está lançado ainda, mas se alguém quiser me manda aqui depois no inbox aí o endereço que eu mando para você. Tem um livro que fala Uma Escola Chamada Deserto. O deserto eu comparo com a nossa vida. Tudo que a gente junta no deserto, a gente vai perder lá na frente. Por quê? Porque o deserto é só uma passagem. O deserto é algo que a gente está vivendo, mas que, na verdade, é uma passagem. Nós vamos tomar posse da nossa promessa. Então, a mesma coisa, nós estamos aqui nessa vida como uma passagem, como se a gente estivesse atravessando o deserto. E tudo que a gente acumular aqui, vai ficar aqui. O que nós precisamos é lutar para passar por essa vida, porque na verdade nós vamos ter produção lá na eternidade, é lá na promessa de Deus, quando a gente toma posse da nossa herança. Tá? Então, o que Jesus está falando para esse moço aqui é isso. Fala, olha, você está pedindo para mim coisa que não é da minha responsabilidade. Essa questão de julgar quem está certo e quem está errado na questão financeira, na questão de herança, não é comigo. Por isso tem autoridades aqui na terra. Né? Por isso é que tem pessoas constituídas legalmente para poder tomar esse tipo de decisão. Agora, a minha
função é chamar a sua atenção para dizer o seguinte: olha, lá no céu é que você vai ter eternidade, é lá que eu reino, e é lá que eu tomo as decisões. Então, não adianta a gente querer juntar coisa aqui sabendo que nós não vamos levar. E a questão é essa, a gente, lógico, é prudência a gente preocupar com o futuro, é prudência, né? A gente se preocupar como que nós vamos viver. Mas a fé nos ensina que nós temos que confiar em Deus e saber o seguinte, que hoje nós podemos morrer. Eu estou falando com vocês aqui, de repente eu posso desligar essa câmera ou nem desligar essa câmera e cair morto. Tudo que eu tenho, eu não vou levar, né? Então o que Jesus está falando é isso, que não adianta a gente querer juntar cada vez mais, a gente querer fazer cada vez mais para nós, enquanto tem pessoas ao nosso redor passando dificuldade, sabendo que uma hora ou outra nós podemos morrer, né? Então nós precisamos aprender a alimentar as viúvas, nós precisamos aprender sim a ajudar os pobres, né? Ajudar as crianças, os órfãos. Nós precisamos fazer isso para a gente ser rico para com Deus, né? O bem que a gente faz ao próximo é uma riqueza que a gente junta para com Deus. O nosso celeiro verdadeiro está em Deus. Então, não adianta a gente querer, puxa, a gente mora numa casa boa, não, vamos derrubar, vamos fazer uma maior ainda. Ah, eu tenho um carro novo, quero um mais novo ainda. Ah, eu tenho muitas casas, eu quero mais casas. Ah, eu tenho muitas, a minha despensa está cheia, não, mas eu vou lá no mercado e vou encher mais ainda, e pessoas passando fome ao nosso redor. Então, nós precisamos aprender isso, é que nós precisamos viver com o pão de cada dia. Não estou dizendo para você ser imprudente e não se preocupar com o seu futuro, né? Você ter prudência nos gastos é importante. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que aquilo que sobra para você pode faltar para alguém. Então nós precisamos aprender isso, a sustentar as viúvas, a sustentar o pobre e a sustentar os órfãos, as crianças que não têm por quem olhe por eles. Tá bom? E aí a gente vai juntando tesouros no céu, porque daqui a pouquinho nós vamos ser chamados para lá. E tudo que a gente fez aqui vai ficar aqui. Amém? Que Deus possa abençoar vocês, tá bom? Eu vou fazer uma oração e que essa parábola do rico insensato aí fique no seu coração para você entender que muita gente precisa de nós, tá? Teve um escritor chamado Ambrósio que ele escreveu o ventre dos pobres, a casa das viúvas, a boca das crianças órfãs são os celeiros que duram para sempre. Vamos ter isso na nossa mente, tá bem? Vou orar com você. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade, pelo privilégio de podermos, ó Deus, falar da tua palavra, ou de ouvir a tua palavra, e de entender, de aprender, Pai, sobre o Senhor. Eu peço a Deus que o Senhor esteja conosco. Apresento ao Senhor os meus irmãos que estão nos assistindo, as minhas irmãs, e peço a Deus que o Senhor venha sobre as nossas vidas e nos ensina, Pai, a juntar tesouros no céu. Nos ensina, Deus, a atravessar o deserto sem ficar acumulando coisas desnecessárias, mas olhando para os nossos irmãos, que foi esse ensinamento que Jesus nos deixou, para que a gente amasse ao Senhor de todo o nosso coração, mas que também nós amássemos os nossos irmãos, o nosso próximo. Então eu te peço, ó Deus, bênção sobre as nossas vidas. Eu peço a Deus que o Senhor abra os nossos olhos para a realidade. E a realidade está no Senhor. E nós cremos nisso, Pai. Por isso eu te agradeço, Deus. Por isso eu peço a Deus que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos ensine, nos direcione, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, as nossas avarezas, às vezes em que nós queremos guardar tudo para nós, enquanto tem pessoas passando necessidade. Perdoa, Senhor, os momentos em que a gente não consegue pensar nos nossos irmãos, mas que a gente pensa só em nós mesmos. Então, Pai, eu te peço perdão também por isso. E agradeço, Deus, pela tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. E peço que a tua misericórdia continue, Pai. Nos abençoe sempre em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, obrigado, viu? Obrigado da companhia, obrigado do carinho. Pessoal que esteve comigo aí hoje na parte da manhã, todo mundo que assistiu aí a live, obrigado, viu? O Fábio, a Gi, a Helena, o Vanderlei, a Rê, o Marcos, o Sérgio, o J. Silva, o Darley, a Edmara,
a Fran, a Silvia, o Flávio Lamas, escreveu aqui um bom dia para nós. Bom dia, viu, Flávio? Deus te abençoe. A Luísa, o Silvio Talarico. A Luísa pediu oração pelo pai dela, que está com Covid, né? Quantas pessoas, né, com Covid aí, sendo assoladas, né? Vamos orar, sim. O Otair, que é meu irmão querido também, Deus abençoe, viu? Enfim, bastante gente aqui que está nos assistindo. Luiz também, o Edson, o pastor Wagner, que Deus abençoe, Amaral, Maiara, que Deus possa abençoar todos vocês, tá bom? O Edson, bom, bastante gente aqui, que Deus abençoe cada um de vocês e que possa dar entendimento e sabedoria para todos nós, tá bom? E até terça-feira que vem com mais uma mensagem. Aí quem sabe a gente começa já no Continua Heróis da Fé aí com Abraão, tá bom? Deus te abençoe.